Olá, queridos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje, mais uma vez, reunidos nessa noite abençoada para realizarmos o culto do dia 19 de maio de 2022. E vamos então começar a fazer a nossa ambiência e a nossa ligação com as faixas vibratórias mais altas, lendo o livro Vinha de Luz. É a lição 139. É a santificação. Santificai-os na verdade, que é Jesus falando em João, capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina, a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que não os deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a presença e o reconforto. Não seriam, todavia, eu me perdi. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seria negado a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros de graça
e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos, sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, assim como os nossos guias, protetores espirituais e anjos guardiões. Senhor Jesus, agradecemos toda a semana que recebemos, desde a última vez que aqui estivemos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez para realizar esse santo culto no lar, o culto do Evangelho da Noite. Que todos nós que nos colocarmos em sintonia, quer seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, possamos ser visitados pela equipe maravilhosa que realmente procede à realização desse culto, de forma que tenhamos todos minutos maravilhosos em presença dessa equipe que vai sanitizar os nossos lares, os nossos corpos, as nossas mentes e nossos corações, para que possamos atuar aqui na Terra de maneira cada vez mais eficaz. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus. Hoje nós daremos continuação ao estudo do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e hoje nós vamos apreciar apenas 2 versículos, 45 e 46, que o pastorino intitulou Em Oração. Essa passagem ela é apreciada por Mateus, Marcos, o Lucas não, que seriam os 3 sinóticos, e o João também. E o bonito, assim, o Marcos colocou no capítulo 6 e o João também. E o Marcos descreve assim: imediatamente obrigou seus discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, para Betsaída.
que a pronúncia correta é Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-se separado dela, foi ao monte para orar. Singela passagem. Mas a gente só vai ganhar corpo dessa passagem se a gente lembrar do que aconteceu antes. Então, assim, o que estava acontecendo antes? Lembra que está uma movimentação nesse lago, que Jesus passa para um lado, Jesus passa para o outro, Jesus passa para um lado, Jesus passa para o outro. E teve momentos que ele andou lá pela Galileia, ali pela Cafarnaum, onde ele estava hospedado. E ele estava já em franca pregação, embora nós apenas estamos no capítulo 6, né? Muita coisa ainda vai acontecer. Do de João também está no início. E aí, se vocês lembrarem, ele pregava e começou a pregar ali na Galileia, né? E em dado momento ele pegou o barquinho e foi lá para o outro lado, para Gerasa. Acho que é início do capítulo 5, talvez, de Marcos. E ele lá em Gerasa, ele faz desembarca. Quando ele desembarca do barquinho, já aparece lá o obsidiado de Gerasa. Aquele que tem com ele uma legião, ele mesmo fala isso, que era o outro lado do lago, o outro lado mesmo, que eram as Decápolis, que eram as cidades que não eram habitadas por judeu, daí até ter um rebanho de 2.000 porcos logo na entrada da cidade. Eram ali o lado que não eram judeus. Que é uma coisa muito bonita, mística, iniciática. Ele já jogou a semente do cristianismo lá do outro lado, mas ele não é recebido absolutamente, e ele pega o barquinho e volta, que ele é convidado a se retirar. Então aquele preceito que quando ele manda os discípulos pregarem, não vão pela Samaria, nem entrem em cidade de samaritano, e nem de gentios, que não era o momento de pregar para o resto do mundo, vamos dizer assim, né? Ia começar por ali. Porque naquele momento, como ele mesmo diz no momento que ele faz essa recomendação, ele fala: procurai antes o povo perdido, as tribos perdidas de Israel, que era, vamos anunciar primeiro para os judeus que estão se preparando há mais de 1000 anos para receber esse apóstolo, esse filho de Deus, né? Esse Deus no mundo, representante de Deus no mundo. E a partir dali, quando ele começa a se anunciar, ele começa a ser seguido. Então, não pelo povo lá do outro lado que viu o milagre, reconheceu, mas convidou-o a se retirar. E agora ele está fazendo movimentações, que aí depois ele volta lá para Betsaida, e ele vai lá e faz a multiplicação, prega, aliás, ele prega antes, até o momento que ele manda os discípulos voltam. Quando os discípulos voltam, está o povo lá aos pés dele, em Betsaida, esperando milagre, né? O povo não estava esperando uma pregação bonita, né?
O povo estava, esse povo que estava aguardando há mais de 1000 anos o Filho de Deus, mas não era para trazer uma moral nova, uma boa nova, um desdobramento da religião. Era para aniquilar, na cabeça deles, seria um Deus bélico, como era o Deus de Moisés, de Abraão. Era um Deus muito duro, né? Vamos dizer assim. Era um Deus de manifestação, que ele aparecia na sarça ardente, ele botava fogo, ele fazia coisa cair do céu, né? As pragas do Egito. Depois ele lá com Moisés, ele fez várias demonstrações. Era um Deus assim que fazia intervenções de efeitos físicos muito fortes. E, bom, quando Deus vier, o Filho de Deus vier, ele vai restabelecer a justiça. Nós teremos a nossa terra prometida e esse Filho de Deus vai nos vingar. Então eles não estavam esperando uma boa nova, estavam esperando mesmo, era uma redenção pela espada. E aí o Cristo se apresenta, vem antes o João Batista, né? Tudo muito humilde, tudo muito singelo. Então o povo está ouvindo. Se ficasse por aí, nada, eu não estaria fazendo esse estudo aqui hoje, nada teria acontecido. O povo só virou para ele, para o Cristo, deu chance porque ele tinha os milagres. Então lá para os principais do templo, ele falava o Velho Testamento, mostrando que sabia, que conhecia. O Velho Testamento não era só um profeta alucinado falando coisas, ou se colocando no lugar de Deus. Então ele fazia, a gente chama as manifestações, né? Então ele fazia as de escritura, de saber na sinagoga, mas também não foram suficientes. Serviu só para eles não botarem ele dali para fora, ver assim, esse cara tem conhecimento, hein? Mas o que está segurando mesmo ele são os milagres. E toca milagre. Para você ter uma ideia, já aconteceu, porque as bodas de Caná só tem em João. E é no capítulo 4, também é no início, que é dito que é o primeiro milagre de Jesus. E se o João disse, eu acredito. Até porque ele estava lá, né? Então, ele começa a agitar e as pessoas começam a ouvir o que ele tem a falar por causa dos milagres. As pessoas vão atrás dele para que ele as cure, entendeu? Então, esse burburinho todo, ele estava lá no lado do lago. Aí eu vou lembrar vocês. Aí os discípulos voltam da pregação, ele já mandou, e aquele povo está lá. E aí ele fala, vamos para um lugar deserto para vocês poderem contar tudo o que aconteceu. E ele não falou isso, mas está subentendido, e eu poder fazer as retificações e dar um feedback para vocês. E aí eles pegam o barquinho, vão para esse lugar deserto, que é esse lugar que ele está agora. Esse lugar deserto é deserto assim, tinha os povoadinhos em volta do lago. Os povoados eram sempre perto de um corpo d'água por motivos óbvios, né? Então, ou era rio, ou era uma lagoa gigante, como essa de Genezaré, também chamada Mar da Galileia. E aí ele foi para lá, para o outro lado do deserto. Só que esse outro lado do deserto também era próximo de um limite territorial de Betsaida também, tá? Betsaida. Era uma outra Betsaida. Então, era comum, mais com região, né? Assim como tem a Psídia da Síria e a Psídia da Antioquia, que eram, no caso, cidades, ali naquela época tinha Betsaida
da Galileia, que é essa para onde ele vai mandar os discípulos agora, e essa Betsaida de uma outra região que era mais erma, né? Que é onde ele está agora. E aí ele mandou, vamos lá para um lugar mais tranquilo, mais deserto, mas não adiantou nada porque o povo foi atrás dele. Aí foi, o povo estava lá com ele. Então ele, nesse momento, e aí ele aproveitou e pregou mesmo, que foi aquele estudo passado. Quando ele faz a primeira multiplicação dos pães, é quando ele foi para o lugar ermo para conversar com os discípulos e chegou lá, tinha uma pequena multidão ansiosa, né? E ele ficou com pena porque eram como, descrição de Jesus, eram como ovelhas sem pastor. Então a gente está começando a descobrir que há ovelhas sem pastor, mas o povo todo era judeu. Esse povo que estava lá esperando por ele era todo judeu. Então é aquilo que eu falo. Dá a impressão que nenhum judeu se converteu ao cristianismo, nenhum judeu ouviu Cristo. Mas uma parte considerável entendeu a mensagem, estava madura para ouvir e, de fato, ouviu. E, por exemplo, esse povo que está lá com ele agora, que ele vai despedir, eram judeus que estavam em busca de cura, de milagre? Sim, estavam. Mas esses aí não são os piores, porque eles vieram da pregação, que aí Jesus começa a pregar, desceu do barquinho, e aí começou, é narrado que ele começou a lhes ensinar coisas. Então, é um povo que resistiu a não ter milagre. Momentos, claro, você vai dizer, mas o cara ficou lá, não foi para ouvir pregação, ele ficou lá na espera de que um milagre acontecesse. Verdade. Mas, pelo menos, ele, como é que chama? Suplantou. Já é uma pessoa diferenciada por isso. Entendem? Porque a gente, nós, espíritas, a gente sabendo dessas dificuldades todas, sabendo de qual é o caminho certo e ainda tropeçando no erro, às vezes nós somos muito duros conosco mesmo. Pois é, aí eu não faço, eu não fiz, meu Deus, quando chegar lá vai ser horrível, né? Vão me cobrar. Mas a questão é a seguinte, você não vira santo de um dia para o outro. Assim, pode acontecer que é a chamada metanoia, né? Lá no Oriente, a iluminação. Você teve a sua iluminação. Que pode realmente, aliás, provável, vai ter um momento que vai virar a chave e você vai fazer a conexão com esses planos altíssimos, né? Mas tem que ter as tentativas. E no momento nós estamos na tentativa. Nesse momento agora. Você já aprendeu e está aprendendo a ser seu próprio bruxo. Você não precisa mais procurar ninguém para fazer uma bruxaria, né, ou um feitiço, né? Estou falando de prosperidade. Né, um feitiço, uma mandinga, uma bruxaria de prosperidade. Estou falando de você, né, vai para abrir meus caminhos, para eu passar no concurso, né? Você está aprendendo aqui a ser seu próprio bruxo, a você sintonizando com o alto, fazendo as vibrações do Cristo presentes na sua vida, chamando os guias e protetores espirituais para as suas ações no mundo, na hora que o negócio está acontecendo. Eu vou fazer uma prova para conseguir emprego amanhã. Já há um mês atrás eu já estou me sintonizando para que esse dia seja maravilhoso, para que nesse mês anterior eu possa absorver todas as vibrações e conhecimentos necessários,
para que eu possa pavimentar o meu caminho para chegar a essa prova e para contar com todos os arcanos e todos os guias e protetores espirituais e os espíritos simpáticos a mim, para então que eu possa realizar uma boa prova. Olha, feitiçaria. Então, a gente está aprendendo que não é um momento. O momento que eu vou lá no templo. O momento que eu estou naquela determinada sessão. O momento do templo é importantíssimo, o momento da sessão é importantíssimo, o momento desse evangelho aqui é importantíssimo. Porque é a hora que você se abre, se predispõe a receber essa influência do alto, a receber as intuições dos seus mentores, dos seus guias, que não adianta nada, né? Para você ter uma ideia, a maioria das pessoas vão para o mundo, vai fazer entrevista de emprego, vai fazer a prova, não chama nem o guia, nem o anjo protetor, não lembra. Aí, assim, se foi um mês antes lá não sei aonde, para fazer a mandinga, aí fez lá e depois esquece. Entrega na mão dos outros. Não tem ninguém melhor para cuidar dos seus negócios espirituais, das suas demandas, do que você mesmo. Porque você é você. A coisa é sua. Então você pode ficar 24 horas por dia, mesmo quando está dormindo. Até mais ainda, quando está dormindo. Você pode estar ali construindo essa estrada, pavimentando. Que é isso que você aprende nos cultos. Quando chegar lá no final desse culto agora, daqui a alguns minutos, que tiver o passe, eu vou ler lá o passe, são 4 mantras. Se você não tiver sintonizado, você não recebe. Esse estudo todo aqui você está pensando em coisas santas, está pensando em Cristo, na história do Cristo, dos apóstolos. Você está se abrindo. Você está sintonizando com o alto e abrindo para receber. Mais poderoso do que nunca, porque você está recebendo em casa. O que lhe possibilita trazer essa luz para perto de você, sanitizar o seu lar físico e espiritual, e ainda trazer para famílias, outros núcleos, familiares, amigos, a família harmônica, energética, a família consanguínea, todos vão receber abundantemente. Seus vizinhos, na hora que fluidificar a água, né, eu nem sempre lembro de falar explicitamente, mas a água da sua casa será fluidificada e, quiçá, se houver possibilidade, a água da caixa d'água do prédio, para todo mundo ser beneficiado. Para a espiritualidade isso é fácil. Agora tem que ter lá alguém ancorando o negócio, né? Tem que ter alguém querendo, tem que ter alguém servindo de antena. Não adianta ter todos os milhares de canais de TV no mundo se você não tem ou o aparelhinho que sintoniza aquelas frequências da TV a cabo ou uma antena de TV digital aberta para sintonizar as TVs abertas. Então temos que ser a antena de Cristo no mundo, sintonizar a vibração crística para podermos pegar essas TVs. Por que eu estou falando isso? Porque o nome da lição é Em Oração. Aí, o que as pessoas fazem? O Cristo não precisa rezar. O Cristo é o Cristo. Ele é uma das facetas de Deus. Ele já está integrado. Cristo não precisa. Aí, o que acontece? Justamente, ele mandou os discípulos já para o outro lado, fez a pregação e mandou todo mundo. Ele, a própria antena de conexão da humanidade terrena com o universo de Deus.
ele imantou, as pessoas ouviram, até as pessoas começarem a morrer de fome. Que aí ele teve até que providenciar, né? A multiplicação dos pães, que ele já tinha atendido a multidão. Aí agora ele foi atender os discípulos. A multiplicação dos pães materialmente serviu para a multidão. Mas esse evento, para os discípulos, vai permanecer durante muito tempo uma incógnita. Tá? Vai ter uma outra lição mais lá para frente, que é sobre o pão também, né? E aí você vai ver que os discípulos estão saindo agora. Jesus acaba de despedi-lo, botou no barquinho, mandou para outra Betsaida do outro lado do lago. Né? O outro lado não é assim diametralmente oposto, não. Às vezes, né, por isso que o pessoal lá da margem conseguia ver o barquinho lá no meio do lago. E às vezes até ficava assim, via aí, ó, eu acho que aquele lá é Jesus com os discípulos. E às vezes não eram pescadores. Né? Então, mas o povo estava atrás de Jesus. E aí o que Jesus recomendou? Por isso, imediatamente, obrigou seus discípulos a embarcar e a passar adiante. Obrigou por quê? Porque a esse povo que acabou de estar impactado pela multiplicação dos pães e dos peixes, era uma vida muito rude. Então, esse povo começou a pensar, o povo e os apóstolos, vamos instituí-lo, né, o nosso dirigente, o nosso governador, o nosso presidente, vamos dizer assim, porque aí agora a gente fica aqui ouvindo os sermões e vamos ter comida, como na época de Moisés, que o povo que vagou 40 anos no deserto ficou recebendo o maná dos céus. Então o povo já estava pensando nisso. Ele já tinha feito a água virar vinho. E agora ainda multiplicou os pães e os peixes. Olha que maravilha. Não precisamos mais trabalhar. E começou a ocorrer, porque quem revela isso, até isso que eu estou falando, esse pensamento está em João, tá? Mesma passagem, João, todos os três usaram só 2 versículos. E aí, mas isso ia ser exatamente o oposto da ideia do Cristo na Terra. E aí ele rapidamente despediu-os. Despediu os discípulos para o outro lado. E tem sempre essa transição, essa travessia de corpo d'água, é uma travessia de nível. O povo todo ia pela terra. E, olha só, em Marcos, e tendo se separado dela, da multidão, foi ao monte para orar. Jesus. Em Mateus, tendo despedido o povo, subiu sozinho ao monte para orar. E, à noitinha, achava-se ali só. O que é o orar? Se conectar com Deus. Estava se processando na terra uma mudança de nível, né? Do mundo primitivo para expiação e provas. A conexão era necessária. Quando diz subiu, por que diz que foi ao monte para orar? Em outras passagens vai dizer subiu ao monte para orar. Ou seja, na realidade não necessariamente subiu uma elevação. Ele, parado sozinho, num lugar sozinho, ele se elevou, ele subiu ao monte para orar, ele elevou a sua vibração para fazer a conexão com a matriz energética do universo, para promover a mudança de nível planetário. Por que Jesus não vem agora, que vai estar tendo, né, já está tendo uma mudança energética na Terra? Por que de Jesus? Porque agora tem milhões de antenas na Terra. Quem vai promover essa mudança somos nós, é um percentual. Ai, que maravilha!
Eu já vi gente achando que um dia vai acordar, vai estar todo mundo santo, o padeiro, ô querida, vai te beijar quando você chega na padaria, né? O guarda na rua, como vai a senhora? Não é isso. A mudança, porque a mudança está se processando. O que a mudança está se processando? O joio está indo embora, né? Esses espíritos que não tem jeito mais para essa humanidade, estão sendo encaminhados para outro planeta. Espíritos que pertencem ao planeta Terra, mais adiantados. Não, é santo? Não. É o espírito mais adiantado. Quem é que é o seu anjo da guarda? Seu anjo da guarda é alguém que já viveu com você em outra era, que está melhor situado, já consegue orientar pessoas e proteger você, no caso. Mas tem de família, tem de grupo, né? Tem das religiões. Então, já tem espíritos nesse grau. E esse percentual encarnando é que está promovendo. Por que não acontece de um dia para o outro? Porque isso é uma adesão gradual. Conforme vai encarnando gente mais evoluída, o padrão vibratório da Terra vai mudando. Entenderam? Então, a oração é fundamental. Quando o pastorino se separa em oração, 3 evangelistas narram, todos os 3 usam só 2 versículos. E um dos versículos diz que ele subiu ao monte para orar, e à noitinha achava-se ali só. Ele está se conectando para se reabastecer, plasmar e poder desempenhar perfeitamente a tarefa dele. Então, nesse momento, nós vamos passar para o outro momento nosso, que é o momento de passe, que nós vamos então nos sentar confortavelmente e vamos acompanhar mentalmente esse passe, abrindo os nossos canais para recebermos as vibrações do alto trazidas pelos nossos anjos da guarda e guias e protetores. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços
os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, graças à egrégora de nossas casas, graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda, espíritos simpáticos, amigos individuais e de família. Senhor Jesus, que durante esse culto os nossos lares possam ter sido higienizados, sanitizados com esse álcool 70 do éter, e que possam ter sido as energias menos ditosas encaminhadas para o lugar na Terra onde há a reharmonização dessas energias, e que aquelas energias que puderam ser reharmonizadas, que possam ter sido, e aquelas outras vibrações nossas possam ter sido reenergizadas. Jesus Cristo envolve a todos nós, todos os núcleos familiares, de consanguíneos e espirituais, de pessoas que dividem conosco a senda, caminham no mesmo éon. Senhor Jesus, queremos ainda enviar um quanto de energia para a saúde do planeta, para a transição planetária, para a saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos saudar amistosamente todos esses espíritos maravilhosos, iluminados, que estão vindo para a Terra para que possa ser completada a transição vibracional da Terra. Pedimos ainda, Senhor, que todos esses dirigentes espirituais, políticos, de massas econômicas, detentores de poderes materiais, de grande quantidade de matéria, que todos possam ser abundantemente auxiliados, envolvidos, conduzidos, protegidos, para que possam tomar decisões mais assertivas para o planeta, para a humanidade e para eles mesmos. Jesus, dessa forma, te pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema de nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças ao bom Deus. Que tenhamos todos uma excelente